terra, né? Eventualmente a gente consegue ouvir uma explosão, um avião, aquele barulho que aparenta ser a passagem de um míssil, alguma coisa nesse sentido. Acho que o Mota está aqui com a gente, né, para continuarmos conversando a respeito do que está acontecendo. Mota, a discussão que o Luca Bassani traz para a gente é esse debate internacional que acontece agora sobre como lidar com o Hamas, uma organização terrorista que tem oficialmente entre 40 e 50 mil pessoas, num ambiente urbano, altamente adensado, um pedaço de terra relativamente pequeno, né? Cerca de 270 quilômetros quadrados, mas com 2 milhões de pessoas. É difícil encontrar uma fórmula aí em que seja possível encontrar os terroristas, mas ao mesmo tempo deixar com que inocentes ou saiam daí ou não sofram as consequências disso, né, Mota? Rafael, é difícil e não é, né? Porque quando você examina, para pensar e olhar o que é o Hamas é duas coisas. Primeiro, ele é uma organização terrorista que tem como objetivo exterminar Israel, matar o maior número de judeus possíveis. É assim que o Hamas educa os jovens da faixa de Gaza. Tem aquela história que acho que foi o Rabino que contou aqui, que se o terrorista fanático, fundamentalista matar e morrer nesse processo, ele vai para o paraíso, recebe lá um prêmio. Então, primeiro, o Hamas é uma organização terrorista genocida. Segundo, o Hamas é um governo ditatorial que domina a faixa de Gaza. E o que ele faz na faixa de Gaza? Ele usa os habitantes da faixa de Gaza primeiro como escudo humano, exatamente como os traficantes aqui no Brasil usam a população das comunidades. Depois, o Hamas usa a população da faixa de Gaza como mão de obra terrorista. Depois de anos de doutrinação, eles são colocados em massacres como esse que aconteceu. A gente não pode deixar de usar as palavras certas. Essa história toda não começou com um ataque, começou com um massacre. Uma das coisas mais bárbaras que a gente já viu na história da humanidade nos últimos tempos. Então, há muita coisa que pode ser feita a respeito disso. A ONU poderia ter enviado uma força de paz para a faixa de Gaza. Países poderiam ter se juntado para tirar o Hamas do poder, para impedir que Hamas continuasse atacando Israel. Mas a geopolítica internacional tem um componente muito grande de hipocrisia. A gente já tratou disso hoje aqui, vários dos nossos especialistas convidados que vieram discutir aspectos dessa guerra. Então, mas a gente não pode nunca perder de vista como isso tudo começou. Isso começou com um massacre registrado em vídeo. A gente olha algumas dessas imagens do massacre dos jovens, dá uma sensação de desespero. Você imaginar o que é ter um filho seu num festival de música, é por esse ângulo que a gente precisa olhar. E podemos entender um pouco mais sobre o que aconteceu no sábado com a Aline Svex, que vai conversar com a gente agora ao vivo e direto de Jerusalém. E pode contar para a gente começar a conversar, Aline, como é que foi o sábado para você? Como é que a sua família acordou? Barulho, susto? Conta para a gente como foi o sábado, Aline. Boa tarde para você e obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Obrigada a vocês por estarem contando a verdade do que está acontecendo aqui em Israel. A gente acordou no sábado com sirenes tocando, sem a menor ideia do que estava acontecendo, mas a gente sabe, toca a sirene, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr para um local abrigado. Então a gente pegou meu filhinho que está com 1 ano e 10 meses, a gente saiu correndo, fomos para a área protegida que a gente tem aqui no nosso edifício, para o nosso bunker, esperamos a sirene passar e aí a gente começou a olhar os noticiários e começou a entender devagarinho o que estava acontecendo, porque foi um choque para toda a população de Israel. E no sábado, ainda várias vezes, a gente teve que ir e voltar correndo do bunker. E no sábado também, meu marido foi chamado para o exército, meu marido é reservista, então ele está agora também no norte. Realmente foi um dia difícil e traumatizante
para toda Israel. Você está no sul, Aline? O seu marido está no norte, mas você segue na região sul? Só para a gente entender melhor. Eu estou em Jerusalém agora. Ah, sim. Eu estou em Jerusalém, que é a região leste de Israel. Meu marido foi chamado para o norte para se alistar e de lá ele foi levado a campo até a fronteira. A gente tem recebido informações, Aline, que esses conflitos mais intensos já chegaram, se não em Jerusalém, mas próximo dessa região, pelo menos. Como é que está a situação por agora? Eu vou te fazer a mesma pergunta que a gente tem feito com pessoas que a gente tem recebido aqui para compartilhar experiências com a gente. Tem faltado alimentos? Há algum tipo de restrição? Quais são as orientações das autoridades? A circulação está livre por aí? Tem algum tipo de toque de recolher? Como é que está a situação por agora? Então, a situação em Jerusalém é uma situação tensa, obviamente, mas ela está sob controle. Jerusalém, quer dizer, houveram mísseis lançados contra Jerusalém, tanto no sábado como ontem, na segunda-feira, lançaram mísseis contra Jerusalém, então houve as sirenes, e ontem a gente recebeu as notícias que sim, mísseis caíram, e mísseis caíram destruindo uma mesquita em Abu Ghosh, que é aqui ao lado de Jerusalém, destruindo locais em Belém, que é uma das cidades mais importantes do mundo cristão. Então, quando a população local está sendo atacada, está todo mundo em Israel sendo atacado, os judeus, cristãos, muçulmanos, todo mundo que mora aqui. Eu estou um pouco limitada, na realidade, porque eu estou grávida, começando o 9º mês de gravidez, com um filhinho pequeno em casa, com meu marido fora, então eu não estava saindo muito de casa. Hoje, pela primeira vez, eu saí para ir até o supermercado para abastecer a casa. Foi uma ordem do governo, eles pediram para todo mundo ter abastecimento para pelo menos 72 horas, água, comida, então eu fui até o supermercado e o supermercado estava lotado. Nunca vi um supermercado tão cheio. Havia comida, mas havia coisas que estavam faltando no supermercado, ovos já não havia, parte das frutas e verduras estavam terminando, então a gente vê que o povo realmente está obedecendo o governo, obedecendo as instruções, indo e comprando e se abastecendo, mas a cidade ainda parcialmente funciona, tem transporte público, a gente tem o direito de ir e vir, mas a gente consegue sentir a tensão aqui, porque realmente a gente foi pegos de surpresa nesse sábado. Aline, e do ponto de vista da segurança, como é que está funcionando nesse teu trajeto até o supermercado e na volta? É muito ostensivo o que está acontecendo na rua, muito além do que o habitual? Você é guia turística aí, se eu não estiver enganado, já há 15 anos em Israel, não é? Então você conhece bem o cotidiano aí, já passou por outros momentos de conflito, me parece que nunca nenhum tão grave quanto esse, mas a segurança está muito mais ostensiva do que em outro momento, até em outros conflitos, Aline? Então, eu já estive em outros conflitos em Israel, mas é realmente a primeira guerra que eu estou aqui, sem dúvida nenhuma, o conflito mais sério que eu estou vivendo nesses 15 anos que eu estou aqui. Eu moro num bairro de maioria judaica, um bairro tranquilo, então aqui a gente não tem nenhum policiamento. Então, eu fui até o supermercado, voltei, não vi nenhum policial, não vi nenhum soldado, porque a região que eu moro é uma região tranquila. Mas a gente sabe que zonas que são mais propícias a terem problemas, a terem conflitos, por exemplo, o Portão de Damasco, lá sim houve reforçamento da polícia e do exército. Agora, Aline, você que o Colombo até bem destacou aqui, né, há 15 anos em Israel, muito possivelmente, embora agora seja uma situação mais preocupante, já tenha estado diante de situações assustadoras, de sirenes tocando, de ter que correr para o bunker, inclusive. As imagens são ao vivo. Aline, só para a gente reforçar aqui para quem está acompanhando a gente em vídeo, imagens ao vivo, tá? Enquanto a gente está conversando com a Aline, imagens ao vivo da faixa de Gaza. Nos parece agora que houve uma explosão na parte central dessa imagem. A gente consegue ouvir e ver pela fumaça, pela coluna de fumaça que se eleva ao céu. Agora, Aline, retomando a pergunta, não deve ter sido a primeira vez que vocês estiveram diante de uma situação preocupante. A partir de qual momento, desde que vocês tiveram de se abrigar pela primeira vez, desde os primeiros sinais de alerta, a partir de quando vocês tiveram dimensão do que realmente estava acontecendo? Então, não é a primeira vez que eu ouço sirenes. Sirenes tocam em Israel uma vez a cada quantos anos. Então, já não vou dizer que eu me acostumei, mas eu já passei várias vezes a situação de ouvir sirenes, ter que ir para bunker. Eu morei também uma época no sul de Israel, relativamente próximo à faixa de Gaza. Eu morava lá, inclusive, quando não tinha o domo de ferro. Mas o que a gente se acostumou nesses anos
é que quando tocam as sirenes, não necessariamente vai acontecer alguma coisa. Tocam as sirenes porque mísseis foram lançados, Israel tem um domo de ferro, vai interceptar os mísseis e Israel vai dar uma resposta dentro da faixa de Gaza. Então era uma coisa que era um modelo que se repetia várias vezes e não afetava o país por longo prazo, e também o que afetava não eram coisas tão perigosas. A gente se deu conta que tinha alguma coisa errada quando as notícias começaram a sair que houveram infiltrações na fronteira. Isso não é uma coisa que existe, quer dizer, os soldados do Hamas, os terroristas do Hamas, eles tentam cruzar a fronteira para Israel há anos, nunca conseguiram, eles tentavam sequestrar israelenses e não conseguiam, e de repente, em um dia, eles conseguiram fazer o que eles não conseguem fazer há 15 anos. Então, a gente se deu conta com esse arrombamento da fronteira e a declaração de guerra do governo de Israel, a gente entendeu que tinha alguma coisa diferente do que a gente estava acostumados. E diferente no pior sentido possível. Sim. Aline, eu queria saber um pouquinho do teu cotidiano aí com uma criança de 1 ano e 10 meses, uma outra para nascer, o teu marido, que me parece fazia home office, né? Ou seja, ele estava em casa a todo instante, de repente é subitamente convocado pelo exército para uma guerra. O teu menininho de 1 e 10 sabe o que está acontecendo, ele entende quando ele tem de ir para o bunker. Como é que você está se preparando para esse momento do parto, caso o teu marido não tenha tempo de voltar ou não seja liberado pelo exército? Queria saber um pouquinho desse teu cotidiano numa hora tão específica da tua vida, né? Pois é, a minha rotina mudou completamente, porque minha rotina era guiar turistas aqui em Israel, mostrar as maravilhas de Israel e também o que eu faço no YouTube, gravar e mostrar os locais santos, históricos. Então, eu sempre tive muito orgulho e continuo tendo orgulho de Israel, mas o meu orgulho de mostrar o lado bonito de Israel, e de repente toda a nossa vida foi interrompida e mudou do dia para a noite. Então eu tenho que ficar em casa, obviamente não tem escolas no momento, o país todo, o governo mandou parar as escolas, então estou em casa com meu filhinho e também com minhas limitações por causa do final da gravidez, sem saber se meu marido vai voltar a tempo do nascimento. Quer dizer, a gente tem aí mais ou menos 1 mês até o nascimento. Eu conversei com ele antes de ele ir, que se demorar muito tempo, que talvez ele consiga pedir uma dispensa para vir, pelo menos para o nascimento e depois voltar, mas a gente realmente não sabe se a gente vai conseguir isso. A gente também não sabe até quando esse conflito vai durar, essa questão de dias, meses ou semanas. O meu filhinho, ele não entende que a gente está em guerra, graças a Deus. Eu vejo as crianças dos vizinhos, porque quando a gente vai para o bunker, todos os vizinhos vão juntos. Tem crianças maiores, de 5, 10 anos, eles entendem, e para eles é realmente muito difícil. O meu filho, ele entende que tem alguma coisa acontecendo, ele fica perguntando: cadê o papai, cadê o papai? Ele procura o pai em casa, embaixo dos cobertores da cama, ele não entende por que o meu marido não está em casa, que ele sempre faz home office, e de repente ele desapareceu do dia para a noite, a gente não consegue explicar para ele. Então, é triste ver o sofrimento dele, mas pelo menos a gente sabe que ele não entende, ele não sabe se o pai foi viajar ou o que aconteceu, mas pelo menos ele está numa idade que ele não consegue ter uma noção completa que Israel está em guerra no momento. Bom, a gente conversou ao vivo com a Aline Svekis, ao vivo, direto de Jerusalém. Aline, toda a sorte para você aí, para tuas crianças, para o teu marido, e a gente espera voltar a conversar em breve, numa circunstância bem melhor aqui. Obrigado pela atenção mais uma vez, viu? Muito obrigada, e vamos orar pela paz de todos.